Boa tarde a todos. Hoje trago mais uma vez uma palavra para partilhar que se fala amor aos nossos inimigos, ou seja, amor ao próximo. Mas antes de começar, eu vou orar. Pai amado, eu venho diante da tua santa presença te pedir perdão pelos nossos pecados, por pensamentos e pelos meus pecados também. E também te pedir que o teu Espírito Santo possa me guiar, Senhor, para que eu possa falar de acordo com a tua vontade e que essa palavra possa nos abrir os olhos de entendimento, mudar o nosso caráter, Senhor, fazer entender o quanto é importante nós amarmos uns aos outros, principalmente amar aqueles que nos fazem mal. Ó Pai, obrigada por esta oportunidade. Guia-me com o teu Espírito Santo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então eu vou ler Mateus capítulo 5, desculpa, de verso 43 a 48, que diz assim: Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que os sejais filhos do vosso Pai que está no céu, porque faz com que porque faz com que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva deixa sobre os justos e injustos. Pois, se amares os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E vossos irmãos que fazeis demais, não fazeis os publicanos também assim? Sedes vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, na palavra de Deus, em Mateus diz que nós devemos amar até os nossos inimigos, até aqueles que nos maltratam, aqueles que nos dizem, que falam mal de nós, aqueles que nos odeiam, que nos prejudicam mesmo no trabalho, ou seja, qualquer situação ou qualquer sítio, que nós devemos amar os nossos inimigos, não amar só aqueles que nos fazem bem, mas também aqueles que nos fazem mal, aqueles que são nossos inimigos. Porque Deus até também é bom para com os maus e para com os ingratos. Porque Ele diz assim na sua palavra. Na palavra de Deus diz assim: porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva deixa sobre os justos e injustos. Se mesmo para com os maus Deus é bom, ama, mesmo aqueles que fazem mal, apesar que ele é contra o pecado, apesar que Deus aborrece o pecado, mas ele ama, ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Então, para com eles também ele é bom. Então, nós, para sermos considerados filhos de Deus, para sermos perfeitos como Deus, nós devemos amar também aqueles que nos fazem mal. Eu sei que não é fácil, às vezes, quando são pessoas que às vezes nos magoam, nos prejudicam, a gente fica com aquela raiva, com aquele querer vingar, mas não é assim que Deus quer. Que Deus quer que nós amemos mesmo aqueles que nos fazem mal, para a gente orar por eles, não maldizer, mas falar bem deles, e orar para aqueles que nos perseguem. É isso que Deus nos aconselha na sua palavra, para nós amar, não só amar aqueles que nos fazem bem, mas também aqueles que nos fazem mal. Porque ele diz assim: e se saudares unicamente os vossos irmãos que fazeis demais, eu vou ler de novo. E se saudares unicamente os vossos irmãos que fazeis demais, nada, não fazei os publicanos também assim, sedes vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então é isso, não é, Deus quer que até nós fazemos o bem até aqueles que nos fazem mal. Como ele diz, tem uma palavra que diz assim: se aquele que dá desculpa, eu não estou a ver qual é, da outra fase, uma coisa assim, mas pronto, esquece, eu não estou a ver qual é o versículo, mas não, é isso, não pagar o mal com o mal, mas a gente abençoar também aqueles que nos fazem mal, os nossos inimigos, amá-los, orar por eles. Eu sei que não é fácil, mas é isso que Deus nos ensina. Às vezes a gente ficamos irados quando alguém nos faz mal, a gente também quer dar o mesmo troco, mas não é assim. Para nós sermos perfeitos como o nosso Criador, assim como Jesus também entregou a sua vida por nós, mesmo diante de tudo aquilo que ele estava a passar na cruz, ele disse: Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. Mesmo assim, Jesus amou os seus inimigos, amou aqueles que maldiziam, que fizeram blasfemar contra ele. Mas ainda assim ele amou, ainda não desistiu de nós, entregou a sua vida na cruz do Calvário. Então é isso que Deus nos ensina, que nós devemos amar também os nossos inimigos. Não só saudar unicamente aqueles que nos fazem bem, mas também aqueles que nos fazem mal. Não só saudar os pecadores também. Por exemplo, a gente vai ajudar só aqueles que nos ajudam. Não, Deus nos ensina que nós devemos ajudar também aqueles que nos fazem mal, amar, orar por eles, mesmo aqueles que nos perseguem. É isso que Deus nos ensina na sua palavra.
Porque ele diz assim que, pois, se amares os que vos amam, que galardão tendes? Nós não devemos amar só aqueles que nos amam, mas também ele diz, não fazem também os publicanos também o mesmo, os pecadores o mesmo. E então é isso, nós devemos amar também aqueles que nos odeiam, aqueles que nos perseguem, aqueles que maldizem, mas nós não fazer a mesma coisa, não pagar o mesmo troco àqueles que nos fazem a mesma coisa, que nos fazem mal, é isso. Então é isso que eu quero deixar aqui para essa reflexão sobre de amor ao próximo, amar, ou seja, amar os nossos inimigos, mesmo aqueles que nos maldizem, aqueles que nos maltratam, que nos ofendem, que nos prejudicam. Nós devemos amar o próximo, não pagar com a mesma moeda, fazer o bem, orar por eles e não só amar aqueles que nos amam, mas também aqueles que nos fazem mal. É isso que Deus nos ensina. A palavra aqui é um bocadinho, é pequena, né? Esse que eu vim partilhar, mas é uma palavra que Deus falou ao meu coração, que nós devemos devemos amar os nossos inimigos e fazer o bem mesmo àqueles que nos fazem mal. É isso que eu quero deixar aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, que essa palavra possa ser uma bênção nas vossas vidas. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.